Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, a rádio que é Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Nós que estamos aqui com o propósito de evangelizar, nós somos uma instituição sem fins lucrativos que sobrevive da providência de Deus. E a sua ajuda, ouvinte, é essencial para que a nossa missão continue firme e seguindo este propósito. É importante que nós, enquanto membros da comunidade católica do Distrito Federal, possamos contribuir para a Rádio Nova Aliança por meio de doação para a sua manutenção. A Rádio Nova Aliança aceita Pix na chave Pix. É um e-mail, tá, gente? pix@novaalianca.org.br. Vou repetir para todo mundo saber pix@novaalianca.org.br e também por meio das nossas redes sociais do Instagram, para você seguir e acompanhar a programação da rádio no Rádio Nova Alianca BSB, nas redes sociais do Instagram. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Este é mais um programa de Justiça e Paz, o nosso espaço semanal de diálogos com os movimentos sociais e com as pautas relacionadas à construção da justiça e da paz. Hoje eu tenho a alegria de receber a Ayala Ferreira, que é membro da direção nacional do Movimento Sem Terra, compõe o coletivo de direitos humanos do MST, é educadora popular com formação na questão agrária, agroecologia e educação do campo, e é assentada na reforma agrária no assentamento 26 de Março, no município de Marabá, no Pará. E o motivo de nós estarmos aqui hoje reunidas, seja bem-vinda, Ayala, sua saudação à nossa comunidade ouvinte da Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM, e aos ouvintes do YouTube também, que a gente tem o nosso programa semanal, é retransmitido pelos nossos canais do YouTube, no CJP Brasília. Você que perdeu as edições anteriores pode ir até o YouTube no @CJP Brasília e acompanhar não só os programas de Justiça e Paz, como também os diálogos de Justiça e Paz. Mensalmente nós temos um evento da Comissão Justiça e Paz de Brasília em parceria com o OMA. Foi assim que eu conheci a Ayala. A gente esteve juntos no diálogo, acho que foi de agosto, não foi isso, Ayala? Você está no mudo. Foi, Ana Paula. Acho que foi em Isso. agosto, sim. Foi em agosto. E agora, nessa próxima semana, na segunda-feira, no dia 3 de novembro, às 19 horas, no Centro Cultural de Brasília, que fica na 601 Norte, a Casa Jesuíta, aqui em Brasília, nós teremos um diálogo de justiça e paz, cujo título é Na Luta contra o Racismo Estrutural, Experiências de Dentro e de Fora da Igreja. O nosso mediador vai ser o Vicente Sérgio Brasil Fernandes, que é membro da Comissão Justiça e Paz de Brasília e é filósofo pela PUC Minas, pós-graduado em Filosofia e Existência pela Universidade Católica de Brasília. E convidados teremos o padre Jefferson Amorim, que é assessor de Relações Institucionais do SJMR, da Rede Jesuíta de Justiça Socioambiental, integra a articulação afro da província do Brasil, dos jesuítas, e o grupo de religiosos negros e indígenas da CRB. É mestre em filosofia e ciências sociais. Também teremos a Adriana Meirelles Melônio, juíza do trabalho substituta no TRT 10, no Distrito Federal e Tocantins, pós-graduada em História da África e da Diáspora Atlântica, que atua em comissões e fóruns nacionais sobre enfrentamento ao trabalho escravo, migração e pela equidade racial no judiciário. Então, vai ser um evento imperdível quando a gente vai falar de racismo estrutural. Então, na luta contra o racismo estrutural, experiências de dentro e de fora da igreja, atividade presencial e também retransmitida pelo YouTube no @Olmo Observatório, no @CJP Brasília. E será no dia 3 de novembro, às 19 horas. Quem quiser nos acompanhar, lá no Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte. Não podia deixar de fazer a propaganda, Ayala, porque o nosso programa de rádio atinge um grande número de pessoas.
Mas o motivo de eu ter convidado a Ayala para a gente conversar aqui hoje é porque ela esteve em um encontro muito, muito, muito especial com os movimentos sociais que o Papa Leão XIV convocou lá no Vaticano. E nessa ocasião, o quinto encontro mundial dos movimentos populares, Leão XIV retoma a agenda pelos mais pobres de Francisco. Ayala, seja bem-vinda, você que estava lá, você já esteve em outras edições do encontro. E que maravilha, que delícia de encontro, não é verdade? Oi, Ana Paula. Acho que está me escutando, né? Bom dia para você, para todos aqueles e aquelas que estão acompanhando o programa. É uma imensa alegria estar aqui com vocês, do programa Nova Aliança, dessa articulação, né, da Justiça e Paz, aí vinculada à CNBB. Como você mencionou, é a segunda vez que eu aceito, né, um convite de estar dialogando com esses setores, né, preocupados com as pautas sociais, com o compromisso, da igreja para com os mais pobres, para com os processos de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. De fato, recém cheguei de Roma, fui participar, como você mencionou, do quinto encontro mundial dos movimentos populares em diálogo com o Vaticano, em diálogo com o Papa. Uma articulação que começou há 11 anos atrás, então já tem um jubileu, como as pessoas até mencionavam, né? Muito de um aceite dos movimentos populares a uma convocatória que o nosso saudoso e querido Papa Francisco fez, né? Para os setores populares, para a gente tratar, refletir dilemas, né, e as principais pautas, como podemos dizer assim, que provoca tantas desigualdades, tantos sofrimentos para com os mais pobres, mas acho que além do debate, assim, Francisco almejava assim articular vários sujeitos para a gente pensar o que seriam essas alternativas, né? Então, eu fico feliz de compor esse momento. O primeiro encontro, desde a primeira convocação, desse encontro, eu particularmente, é o primeiro, né? As outras edições estiveram sendo criado pelo companheiro João Pedro Stedley, e mais recentemente nós fizemos um bom debate. Isso. Então, como eu estava mencionando, e desculpa, gente, a internet às vezes nos abandona quando a gente mais precisa dela, né? Mas então, como eu estava mencionando, então passamos a semana desse quinto encontro, né, nesse período de 22 a 25, e no dia 23, como já era previsto na programação, nós fomos para o Vaticano para ter esse momento, esse encontro com o Papa Leão XIV, né? Muito de um convite que ele fez, de que ele gostaria de receber os movimentos populares nesse quinto encontro mundial, né? Então, e nós ficamos assim felizes e de pronto aceitamos, muito por essa expectativa de como o Papa Leão poderia, né, assumir esse compromisso de dar continuidade a todo o esforço e articulação que o saudoso Papa Francisco fez, né? Então, estive lá pela primeira vez e me sinto muito honrada, assim, de ter representado não só o Movimento Sem Terra, mas o conjunto, né, de organizações populares do Brasil e do campo brasileiro, né? Então, assim, me senti feliz e honrada por estar vivendo esse momento, né? Ayala, é uma grande emoção realmente, ainda mais porque o Papa Leão XIV reafirma o compromisso dos três T's do Papa Francisco. Para quem não conhece, eu vou dar um pouquinho assim mais de informações, né? Porque esse encontro ele reúne os cinco continentes da Terra em uma plataforma que promove a cultura do diálogo em favor dos três T's: terra, teto, terra e trabalho, e tem como lema nenhuma família sem moradia, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que vem do trabalho. Então, é um encontro muito bonito também. Terra, teto e trabalho são direitos sagrados. E eu queria que você contasse para a gente como que foi essa vivência mesmo lá dentro desse momento de encontro, o que que te chamou a atenção. Se você pudesse partilhar um pouco, as pessoas às vezes não têm ideia do que significa
esse encontro entre esses 5 continentes, né? São muitos movimentos e é um momento muito bonito. Nossa, sem sombra de dúvida, sim. Penso que o que expressa o Encontro Mundial dos Movimentos Populares é a sua diversidade, né? De culturas, de projetos, de bandeiras, né? Projetos políticos que cada organização, que cada sujeito é o portador, mas, ao mesmo tempo, a nossa unidade está na perspectiva do que a gente chama de vivermos ainda aqui no projeto terrestre, né? O sonho que motivou esses princípios do amor, da fraternidade, do cuidado, que, que a própria tradição, né, da igreja foi nos ensinando e nos provocando que deveria ser o compromisso, né? Então, acho que foi um evento um encontro bem amplo do ponto de vista da multiplicidade de sujeitos e organizações. E que, como você mencionou, Ana, de fato, o que aglutina, né? Essas organizações, elas são portadoras dessas bandeiras dos 3 T's, como foi mencionado, né? Do direito à terra, do direito ao trabalho e do direito ao teto, né? Moradia. Então, é isso que mobiliza os sujeitos que estão ali, né? São sujeitos e organizações que têm um vínculo com comunidades, com territórios, e expressa a partir dessas comunidades e dos territórios esse projeto mais amplo de consolidarmos uma sociedade livre de todas as contradições que hoje nós temos enfrentado, né? Das misérias, das desigualdades, da fome, né? Das mudanças no clima que tem afetado diretamente esses setores mais pobres. Então, essa bandeira mais geral, esse vínculo mais geral que aglutina as pessoas. Muitos pela fé também, então acho que é importante até demarcar isso. Essa articulação múltipla dos movimentos populares são expressões de várias matrizes, né, de várias vertentes religiosas. Então, temos os cristãos, mas também temos outras expressões, expressões da fé, né, da crença das pessoas. E penso que essa diversidade que torna que torna essa construção tão rica, tão produtiva e tão necessária nos dias atuais. E foi muito interessante, assim, foi 1 hora e 10 minutos com o Papa Leão XIV, né? E de antemão agradecer assim, todo o esforço que o Discatério, né, para assuntos da integração humana, integral, né, que está vinculada ali ao Vaticano, né, fez todo o esforço de preparar esse momento junto com o Papa Leão. Assim, a gente percebia o cuidado, né, que eles tinham com a gente, né, de nos receber da melhor forma possível, de nos deixar à vontade, mesmo a gente cumprindo um rito, né? Assim, é o Papa, né? Então, às vezes a gente nem sabe como se porta diante do Papa. Então, o pessoal disse assim, sejam vocês mesmos, porque ele está aberto para encontrar o que é a multiplicidade dos sujeitos. Então, foi 1 hora e 10 minutos muito bonito, assim. E de tudo, assim, que eu vivenciei naquela tarde do dia 23 de outubro, acho que os 30 minutos da fala do Papa foram muito importantes, por várias razões, mas penso que essa coisa de afirmar os 3 T's do legado do Francisco, mas dizendo que esses são direitos sagrados, direito à terra, direito à moradia, direito ao trabalho digno, são direitos sagrados, né? E que vale a pena, aí ele reportava para nós, né? E que vale a pena movimentos populares de fazerem a luta por esses direitos. E mais do que isso, né, dele dizer assim, e eu estou com vocês. E não só uma vez, ele repetiu isso 2 vezes. Então, isso foi um dos momentos mais marcantes para a gente, que sabe que fazer a luta por esses direitos, muitas vezes, nos coloca numa situação extremamente vulnerável, né, no sentido das violências que a luta por esses direitos se coloca. Então, você ter uma referência para a comunidade cristã, que dizer que a luta é sagrada, ela é justa, e que vale a pena fazer essa luta, e que ele está com a gente, assim, acho que foi um momento muito importante da fala do Papa Leão, e ele meio que dizendo isso, olha, é uma construção do Francisco, mas eu, no meu pontificado, reafirmo esse compromisso de que estarei com vocês na luta pela efetivação desses direitos, né?
Claro, teve outros momentos assim mais importantes também, mas acho que essa fala dele foi muito simbólica para nós que somos das lutas populares e que muitas vezes sofremos as consequências de travarmos essa luta no dia a dia, né? É maravilhoso o seu relato, né? Eu queria ler um trechinho do discurso do Papa, né? É, onde ele cita, né, um dos motivos pelos quais escolhi o nome Leão XIV é a encíclica Rerum Novarum, escrita por Leão XIII durante a Revolução Industrial. O título Rerum Novarum significa coisas novas. Certamente há coisas novas no mundo, mas quando dizemos isso, geralmente adotamos uma visão do centro, nos referimos a coisas como inteligência artificial ou robótica. No entanto, hoje gostaria de olhar para as coisas novas com vocês, partindo da periferia. Ver as coisas novas a partir da periferia. Há mais de 10 anos, aqui no Vaticano, o Papa Francisco disse-vos que tinham vindo para hastear uma bandeira. O que estava escrito nela? Terra, casa e trabalho. Terra, casa e trabalho era uma coisa nova para a igreja. E era uma coisa boa. Ecoando os pedidos de Francisco, hoje digo: terra, casa e trabalho são direitos sagrados. Vale a pena lutar por eles e quero que vocês me ouçam dizer: estou dentro, estou com vocês. É muito bonito pensar num Papa que apoia os mais vulnerabilizados, aqueles que lutam pelos direitos mínimos à dignidade dos seres humanos. Aí ela conta como é que você volta para o Brasil, então, nesse contexto de compartilhar com o MST essas mensagens e como que a luta é renovada, muitas vezes, quando você tem esse suporte de alguém que é um ícone mundial. Ele é um líder não só da igreja, mas um líder também internacional, né? Um líder político. E um líder político que faz uma opção muito clara por defender as pessoas que têm menos voz. Conta pra gente, assim, um pouco desse sentimento, porque eu queria marcar esse programa semana passada, gente, mas ela falou: olha, eu quero me concentrar tudo que eu estou vivendo aqui. Achei muito bonito isso, Ayala. Mas porque é um turbilhão assim de emoções assim. Acho que é importante reafirmar. Além desse trecho que você destacou do discurso do Papa Leão, acho que essa outra dimensão dele dizer de onde vêm as boas novas, né? Eu vou usar esse termo porque eu gosto desde quando eu me entendo por gente na igreja, porque a minha formação inicial antes de eu ir para o MST foi nas comunidades eclesiais de base. E esse termo das boas novas, o anúncio das boas novas sempre me marcou. E quando ele menciona, né, essa coisa de que a boa nova está nas periferias, de certa forma, ele tira dos centros hegemônicos, né, de poderes e remete para uma realidade que muitas vezes, quando a gente fala de hegemonia de projetos de sociedade, não são escutados, né, não são levados em consideração. E ele segue essa reflexão de falando da periferia, porque é onde nós estamos inseridos, né? Nos vários rincões do planeta Terra. Ele meio que suscita e provoca de que é nas periferias que as boas novas, né, elas se colocam hoje, né? São nas experiências concretas das comunidades que nós podemos encontrar as soluções de todas essas contradições e mazelas que hoje, lamentavelmente, a humanidade está submetida em função dessa lógica de desenvolvimento que pauta pela mercadoria, né, pela mercantilização da vida e não pela defesa da vida, que é o projeto que o Papa e os movimentos populares, né, comungam, estão ali meio que envolvidos, né? Então, assim, eu me senti provocada de voltar para a periferia, poderíamos dizer, né? Dessa leitura mais hegemônica do mundo, para dizer que nós precisamos seguir nesse processo de refletir e de apontar, diante dos dilemas que a sociedade, que a humanidade tem enfrentado, de quais são os caminhos, né, para a gente resolver esses dilemas e essas contradições que são impostas para a gente, né? Aí me remeteu muito, assim, olhando o compromisso de um movimento como o MST, né, de luta pela reforma agrária, desse desafio de conquistar a terra para produzir alimentos,
como nós podemos, de fato, ser essa boa nova para uma sociedade que ainda passa fome, né? Então, assim, e que muitas vezes se alimenta de forma muito ruim, porque são alimentos cheios de agrotóxicos, são alimentos ultraprocessados, são alimentos que não faz bem para a saúde. Não é à toa o nível de adoecimento da sociedade brasileira. É muito daquilo que a gente consome, né? Do que a gente come, né? Então, como a gente pode voltar sendo essa boa nova no que se refere à oferta de alimentos diversos, alimentos saudáveis e de preço acessível para que as pessoas, inclusive os mais pobres que estão nas cidades, possam ter acesso. Então, assim, eu voltei pensando nesse desafio. Então, o que eu volto para dizer para o MST? Dizer que, assim, os anúncios do Papa Leão, além de dar continuidade ao que foi essa expressão do Francisco, embora cá para nós eles são muito distintos um do outro, né? Eles se comungam do projeto político, mas nós tínhamos um Francisco mais da brincadeira, né? Muito latino, muito próprio do latino. O Papa Leão não, ele é mais contido, até para o sorriso, assim, para arrancar um sorriso dele, não foi um exercício tão simples assim, né? Mas mesmo assim, com as diferenças deles, a gente percebia de que não era forçoso o encontro dele com a gente, né? Assim, ele queria estar ali. Ele queria estar ali, ele queria dizer aquelas palavras assim pra gente. E a gente sente quando a gente não é bem-vindo a um ambiente assim, então eu percebi isso, a gente percebia que as pessoas queriam que nós estivéssemos ali e que aquele encontro acontecesse, né? Então eu volto para casa pensando nisso, Ana, de que o MST tem uma tarefa de ser esse anunciador dessa boa nova, vivendo nas nossas comunidades, no campo, fortalecendo essa relação com as cidades, assim, acho que esse acho que a dimensão que eu volto, pensando de toda a simbologia, de toda a mística. Acho que eu posso usar esse termo, assim, de toda a mística que foi para todos nós esse encontro, né? Assim, ontem o pessoal estão voltando, né, aos poucos para os seus países, para suas comunidades. Então, ontem os últimos grupos foram chegando e foram escrevendo, né, no grupo de Zap que nós montamos e falando disso, de que volta com o coração cheio, né, com a esperança. Era esse o termo que eu estava tentando lembrar. Assim, todo mundo falou muito do sentimento de esperança, né, reacendido assim, para seguir fazendo as suas lutas assim nos seus países, mesmo nas condições mais adversas. Então, o quinto encontro permitiu isso, que as pessoas voltassem como se fosse uma recarga das suas energias para seguir essa árdua luta de fazer justiça social, né? Justiça plena para todos e todas. É impressionante porque tem tudo a ver com o Concílio Vaticano II, tem tudo a ver com o próprio surgimento das comissões de Justiça e Paz, né? E aqui no Distrito Federal, a gente, enquanto membros da Comissão de Justiça e Paz, em 2018, nós tivemos um grande encontro de terra, teto e trabalho. É importante lembrar também que a CNBB, né, promove a campanha da fraternidade, o tema desse ano da ecologia integral, tratando das questões da COP, das crises climáticas, que são muitas, né? Mas que o tema do ano que vem, de 2026, é moradia. Então, o acesso à moradia como um direito de todas as pessoas. A igreja caminhando com o povo. E num contexto de eleição do ano que vem, a gente também vai poder pensar sobre quais são realmente os representantes do povo que caminham com o povo. Quais dos representantes estão defendendo terra, teto e trabalho para as pessoas mais pobres? Quem está produzindo no país, o que produz, se gera frutos em abundância, como o MST gera, alimentando as famílias, alimentando o povo brasileiro, ou se são outras coisas. Ayala, você está voltando, a gente já está chegando ao final do nosso programa. O nosso programa passa muito rápido, né? Na Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. E eu queria que você fizesse então uma saudação final aos nossos ouvintes e
fizesse esse amarramento de tudo que você viu, ouviu e sentiu e viveu, né? Porque também, como você colocou, eu gostei da palavra que você colocou, que é a mística, né? Que é o viver, é estar nesse processo, embebido nesse processo. Tudo que você viveu nesses dias que você esteve no quinto encontro com os movimentos sociais e o Papa Leão XIV. Assim, talvez como último aspecto do que eu já mencionei, que é muita coisa, assim, de fato o tempo passa muito rápido, é esse desafio que nós devemos seguir desde as nossas comunidades aqui no Brasil e essa relação com a igreja, dos setores sociais, né, das pastorais sociais da igreja, de seguir aprofundando essas reflexões, mas também pensando como concretamente, desde as nossas comunidades, a gente vai e implementando, né, e concretizando essas provocadoras palavras do Papa Leão XIV, né? Então, penso que a CNBB tem um papel muito importante nisso, os nossos bispos têm um papel muito importante nisso, os nossos leigos têm um papel muito importante sobre isso, os nossos padres e freiras têm um papel muito importante sobre isso, que é de abrir, né, a igreja para essas reflexões que o Papa Leão XIV trouxe. A gente sabe que, como tudo na sociedade, existe muitas, né, disputas, existem visões que muitas vezes divergem dessa construção mais geral, mas acho que quando a gente conversava com a igreja, eles nos provocavam muito de sermos esses sujeitos que caminham junto, né? Então, acho que a minha última palavra seria dizer para todos e todas que nós temos um compromisso de darmos continuidade, de materializarmos ainda no tempo presente, né, as palavras provocadoras da boa nova que o Papa Leão XIV trouxe, né? Porque senão serão palavras soltas. E penso que penso que o tempo das urgências não nos permite abandonar Olha. abandonar essa perspectiva de concretizarmos esses direitos sagrados da terra, da moradia e do trabalho digno como dimensões de fortalecimento da dignidade humana. Então, acho que eu diria isso, de que nós temos que dividir, viu, Ana, essa responsabilidade. Isso não é um papel só dos movimentos populares, também é dos cristãos e das cristãs que comungam ali todos os finais de semana na igreja, que pode também fazer na concretude isso, né? É a sinodalidade, né? Uma igreja encaminhada, em saída, com os pés no território e indo todos juntos em direção a um mesmo destino, que é o destino de terra, teto e trabalho para todos. Então, a gente também acredita muito nisso, Ayala. Tanto é que nos diálogos de Justiça e Paz a gente busca trazer esses temas que são mais controversos, e no nosso programa aqui também, uns temas de letramento dos cristãos, né? O cristão e a cristã, como é que ele deve se posicionar no mundo? E Dom Pedro Casaldaglia falava o quê? Falava, na dúvida, escolha os pobres. Na dúvida, opte pelos pobres. E o nosso Papa Leão está reafirmando também, Leão XIV está reafirmando esse compromisso com os pobres. Foi uma alegria eu conversar com você, Ayala. Eu tenho certeza que a gente poderia conversar sobre esse encontro horas e horas a fio, porque é um encontro que é transformador. Eu vejo as pessoas falando sobre o encontro e tenho essa nítida impressão de que se sentiram acolhidos, abraçados e ganharam renovação no seu fogo interno para continuar nas lutas de todos os dias, né? Nas lutas de todas as horas. E que eu e a Comissão Justiça e Paz de Brasília e toda a Arquidiocese de Brasília possamos estar juntos dos movimentos sociais, caminhando em direção a isso que você falou, que é a concretização da Boa Nova. A concretização da Boa Nova é o próprio reino de Deus, é isso que a gente acredita. Eu estive com a Ayala Ferreira, que é representante do MST, e esteve no quinto encontro do Papa com os movimentos sociais. A sua despedida final mesmo, Ayala, o seu tchau para o pessoal que escuta a gente pela Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM e os canais do YouTube e do Facebook, no @CJP Brasília.
Como, já que você citou Casadáliga na frase, e eu gosto muito dessa, também na dúvida, né, olhar e enxergar os pobres, eu vou pegar uma outra do Dom Tomás Baduino, né, que direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima oportunidade. É bom falar com quem entende, né? Porque são bispos proféticos. O Brasil tem bispos proféticos que trazem para o mundo essa alegria e essa animação do nosso fogo, da nossa alma, em busca de um mundo melhor. Eu estive então com a Ayala Ferreira, eu sou Ana Paula Inglês Barbalho. Na sequência, vocês ficam com Simone Furquim, a nossa querida teóloga, comentando o Evangelho à luz dos nossos desafios contemporâneos. E depois o nosso programa do nosso pastor, Dom Paulo César, que termina essa noite de domingo, para quem nos escuta pela Rádio Nova Aliança, com o seu programa semanal em direção aos ouvintes da Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Este foi mais um programa de Justiça e Paz. Eu desejo a todos e todas uma semana repleta de amor, de paz, e que a gente possa ser essa igreja sinodal encaminhada, junto com todos aqueles que querem fazer um mundo melhor. Um grande abraço, sigam todos. Feliz semana de justiça e paz. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Mateus capítulo 5, de 1 a 12. No início de sua vida pública, Jesus sobe a uma montanha e, diante da multidão, pronuncia seu primeiro grande discurso sobre a justiça, conforme os capítulos 5 ao 7. A cena aqui neste texto de hoje é simbólica. Mateus descreve Jesus como um novo Moisés, o profeta que transmitiu a lei de Deus, os 10 mandamentos, conforme no livro do Êxodo, capítulo 19. Jesus também sobe a montanha para anunciar a nova lei de justiça. Antes de fazê-lo, passou pelo deserto, jejuou 40 dias, como se preparasse o coração para a missão que viria. Jesus inicia a proclamação da nova lei de justiça com as bem-aventuranças. Bem-aventurados é o mesmo que felizes, mas não se trata de uma felicidade passageira ou superficial. É a alegria profunda de quem, mesmo em meio à dor, reconhece a presença do reino de Deus. Jesus promete a felicidade tanto para os que ainda não receberam justiça, que é a realidade dos pobres, dos mansos que não têm terra, dos aflitos, mas lutam por ela com toda a força. A síntese disso é o versículo 6, fome e sede de justiça. A felicidade também é para os que praticam a justiça, com misericórdia, com pureza no coração e que promovam a paz. Jesus sabe que para essas pessoas haverá perseguição, conforme anunciado no versículo 10. Jesus reconhece que esses serão perseguidos porque a justiça do reino confronta os poderes deste mundo. Mesmo assim, garante-lhes a promessa: deles é o reino dos céus. O detalhe aqui é decisivo. O verbo não está no futuro, mas no presente. O reino já lhes pertence, pois para Jesus haverá justiça quando os mansos possuírem suas terras, quando os aflitos forem consolados e os que têm fome e sede de justiça sejam saciados. Essa palavra nos convida a um movimento interior e exterior, ou seja, tomar uma posição, julgar a realidade e agir conforme os mandamentos divinos. O Evangelho de Mateus é dirigido a um povo ferido, os camponeses que haviam perdido suas terras para o Império Romano, pois foram submetidos a impostos pesados e a uma vida de privações. Hoje a história se repete.
Milhares de famílias são expulsas de seus lares pelas forças do mercado. Nas zonas rurais, temos o latifúndio. Na zona urbana, o mercado imobiliário, as políticas urbanas que priorizam o lucro e não a vida. O resultado é doloroso. Um número crescente de famílias sem teto, sem terra e sem pão. Diante dessa realidade, a voz do Papa Leão ressoa profética. Em sua primeira encíclica, ele nos chama a colocar os pobres no centro da vida e denuncia com coragem a ditadura de uma economia que mata, sustentada por ideologias que exaltam o mercado e a especulação financeira, esquecendo o ser humano. À luz do Evangelho, somos chamados e chamadas a ser bem-aventurados da justiça, porque o reino de Deus deve estar entre nós, deve florescer no coração de quem ama e luta pela justiça. Amém. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo